Bom dia a toda a população de Marialva. Para você que não nos conhece, meu nome é Lucas, eu sou médico, sou diretor técnico do Pronto Atendimento. E esse é o Adriano. O Adriano é o nosso enfermeiro-chefe, responsável pelo local. Hoje a gente recebeu a doação da Unicesumar de uma série de aparelhos e equipamentos para a sala de emergência, a qual a gente gostaria de demonstrar para vocês um pouco sobre a atividade de cada um. Eu vou deixar o Adriano começar com as nossas bombas de infusão, as máquinas, os monitores e depois, mais para frente, eu apresento todos os aparelhos. Bom dia, população de Marialva. Hoje um dia muito feliz para Marialva, para a Prefeitura, para toda a população, para nós funcionários do Pronto Atendimento. E para encurtar um pouco, não delongar muito, vamos começar a apresentar os aparelhos. A saúde por si só é muito dinâmica. A saúde, ela todo dia está se reinventando, está se atualizando e Marialva não podia ficar para trás. Hoje, com a parceria da Unicesumar e Prefeitura de Marialva, juntamente com a nossa, como eu posso colocar, com o nosso prefeito Vitor e nossa vice Cátia, né, com essa bela parceria, hoje Marialva, no cenário das cidades em torno da nossa 15ª, entre até 50 mil habitantes, acho que nós estamos na frente relacionada a equipamentos de sala de emergência para atendimento à população. Recebemos aqui hoje, né, um desfibrilador com marca-passo, né, um aparelho de ponta que ele é essencial para uma sala de emergência, onde a gente consegue manter um paciente, principalmente pela função de marca-passo, vivo até a gente encaminhar para a referência, ou seja, para um setor de cardiologia ou um hospital referência de cardiologia, né? Então, um aparelho fundamental para a saúde do paciente e para uma sala de emergência, um aparelho indispensável. Recebemos 2 monitores multiparâmetro, onde esse monitor ele verifica todos os sinais vitais do paciente, com equipamento de ponta também, né? Que ele agrega todos os itens necessários para tanto uma UTI ou como para uma sala de emergência, né? Recebemos também bombas de infusão, um item essencialmente essencial para uma sala de emergência, aonde esse aparelho ele como a saúde ela sempre inova, é um aparelho que ele é touch, vocês podem ver aqui que é totalmente tecnológico, né? Por si só é um aparelho diferentemente das bombas de infusão anteriores, não precisam de um sensor, que muitas vezes, por qualquer defeitinho ou qualquer coisinha, ele começa a apitar e a bomba para. Mas esse aparelho, assim, pela sua tecnologia um pouco mais avançada, ele por si só eliminou alguns itens que, ao se for ver na evolução da saúde ou do sistema, que era desnecessário. Então recebemos essas bombas de infusão, né? Por si só, a gente já tem os ventiladores mecânicos, que já foram doados na época da pandemia, onde o prefeito Vitor viu a necessidade de a gente ter esses aparelhos dentro do pronto atendimento para manter o paciente até a gente encaminhar para a referência, né? Aqui desse outro lado, a gente tem, eu não posso abrir para vocês, né? Mas eu vou explicar aqui do aparelhinho de fototerapia, pela demanda que nós temos no município, e pela muitas vezes dificuldade de a gente estar redirecionando as crianças para referência relacionada ao tratamento de fototerapia de RNs ou neonatos que nascem com uma deficiência, que precisa teoricamente do popular do banho de luz. Não é que vai ser, como posso dizer assim, a gente adquiriu o aparelho para fazer o tratamento aqui, mas para adiantar o tratamento do paciente. Porque o que acontece? O sistema de saúde ele é muito congestionado. Então, o que tanto a prefeitura, como o prefeito Vitor, quanto o nosso diretor clínico, né, e todo o corpo de saúde do sistema nosso de pronto atendimento, decidiu o quê? O porquê a gente já não iniciar um tratamento do paciente até chegar na referência. Então, muitas vezes, assim, a demanda não é grande, mas se precisar, Marialva tem um aparelho para iniciar um tratamento de uma criança, que muitas vezes até sair uma vaga na referência demora 3 a 4 dias. Então, são 2 aparelhos de fototerapia que, quando vira demanda para o nosso município ou para o nosso pronto atendimento, a gente tem como iniciar o tratamento até a criança ser redirecionada para o hospital de referência. Outro item muito essencial, que, como o Dr. Lucas, que ele vai falar
que é um item assim que eu acho que os municípios do nosso suporte, eu acho que quase nenhum ou nenhum tem, é o aparelho de ultrassom para sala de emergência. Muitas vezes as pessoas confundem. Um aparelho de ultrassom o meu município tem. Não, é um aparelho exclusivo para atendimento de urgência e emergência dentro de uma sala específica do pronto atendimento. Hoje Marialva tem. E aqui eu deixo agora essa parte para o Dr. Lucas para explicar para vocês um pouco melhor. O ultrassom que é utilizado na sala de emergência, a gente chama de ultrassom à beira-leito. Ele é um aparelho que ele é fundamental. Ele já é utilizado em outros países mais desenvolvidos há mais de 35 anos. Ele vem sendo introduzido no Brasil aproximadamente na última década, nos últimos 10 anos. E o uso do aparelho de ultrassom dentro da sala de emergência, ele trouxe mais benefícios do que a invenção do estetoscópio para a medicina. Então, vou citar alguns exemplos de quanto ele pode fazer diferença dentro de um paciente numa condição grave de saúde. Um paciente que chega com queixa de falta de ar, com o uso do ultrassom, a gente consegue fazer a identificação de um edema agudo de pulmão, que é quando o pulmão do paciente está cheio de água, derrame pleural, que é quando o paciente ele começa a ter um derramamento que comprime o pulmão e impedindo ele de respirar. A gente consegue ver pneumotórax, que é ar dentro da cavidade do pulmão. A gente consegue ver quando o pulmão está normal e aí a gente pensar em causas aí que são realmente respiratórias. Um paciente que às vezes tem queixa de dor abdominal, dependendo do cenário, a gente pode encontrar líquido. Em um cenário de trauma, a gente imagina que é sangue e consegue fazer a transferência imediata. Um paciente, um médico um pouco mais capacitado, consegue ver uma dilatação de quantidade de líquido dentro do rim, já imaginando que possa ser um cálculo que esteja impactando e gerando a dor do paciente. Um paciente que tem um cálculo de vesícula e a gente quer confirmar que talvez essa dor pode ser relacionada à vesícula, a gente pode ver um espessamento da parede maior ou a gente pode ver os próprios cálculos dentro da vesícula desse paciente. Um paciente que às vezes ele esteja com uma perna inchada e um médico capacitado que consiga ver o trajeto venoso, a ausência de compressão confirma o diagnóstico de uma trombose na veia profunda. A gente pode utilizar o ultrassom para fazer o acesso guiado, para pegar um acesso central em um paciente, às vezes na veia jugular interna, evitando assim acidentes de punção, que pode trazer algum malefício pelo paciente, mas que às vezes é decorrente do próprio processo de tentativa de salvar a vida do paciente. Então o ultrassom, ele confirma locais de inserção de tubo, locais de inserção de drenos, confirma local de inserção de catéteres. Então o ultrassom, ele é um aparelho que ele traz muito benefício para o paciente, que ele está em uma condição de vida muito grave e que ele não tem condição de sair de dentro da sala de emergência para ir fazer uma tomografia, fazer um raio-x ou qualquer outro procedimento. Só complementando, as macas que a gente recebeu também em doação da Unicesumar, elas são macas elétricas. Adriano, levanta ela só um pouquinho para a gente. Essa maca elétrica ela é fundamental, que a gente consegue fazer a elevação dela até a altura do tórax, né? E na altura do tórax é onde a gente precisa para fazer a intubação do paciente. A gente consegue fazer a elevação só da cabeceira do paciente. Então, quando a gente pega um paciente com um edema agudo de pulmão, uma crise de falta de ar muito intensa, é um paciente que ele não tolera o decúbito, ele não consegue ficar deitado. Muitas vezes ele senta sozinho na maca em desespero por falta de ar. Então, essa maca a gente consegue colocar o paciente sentado. A gente consegue fazer essa posição que o Adriano colocou agora, que é o chamado trem de Lembourg. É uma posição que você coloca o paciente praticamente de ponta cabeça e isso aumenta a quantidade de sangue dentro das veias do paciente, facilita a gente a fazer a introdução do acesso venoso central. Então, essa é uma maca que, quando a gente pega o paciente em situação de emergência, ela tem todas as capacitações necessárias para que a gente preste melhor atendimento. É uma maca que suporta até 180 quilos e então mais de 95% da população vai conseguir ser atendido por esse aparelho. Então, se a gente for contemplar todos os aparelhos que temos dentro da nossa sala de emergência, os 3 ventiladores mecânicos que recebemos de doação dos empresários da nossa cidade na época da pandemia, por uma solicitação do Vitor, que foi fundamental para que a gente conseguisse manter os pacientes vivos de Covid até que fosse sair da transferência, mais o nosso ultrassom, só o ultrassom ele custa acima de R$110 mil. Os 2 monitores, as 6 bombas de infusão, eu acredito que deva chegar perto de R$1 milhão, todos esses materiais. Então, ter todos esses equipamentos torna essa sala de emergência equivalente a uma UTI.
não deixa nada a desejar. Então a população hoje pode ter a segurança de que caso algum familiar seu venha necessitar de um atendimento na sala de emergência, ele vai receber o melhor atendimento possível. É claro que nem sempre a gente vai ser capaz de salvar a vida da pessoa, mas ela vai receber o melhor atendimento possível, e se for o desejo de Deus, a capacidade do médico, com certeza a pessoa ela vai ter o melhor desfecho possível para ela, desfecho favorável. Tá bom? Então acho que era essa introdução que a gente queria fazer. Estamos muito felizes, queremos agradecer a Unicesumar, queremos agradecer novamente os empresários, que já fazem 2 anos que doaram os ventiladores mecânicos, eles continuam em bom uso com a gente. E dizer que estamos muito felizes, que o que mais deixa feliz a equipe de saúde, tanto da equipe médica como da equipe de enfermagem, é a gente poder atender bem um paciente grave e fazer o máximo possível para poder salvar a vida dele.